Hello guys, meu nome é Paulo Correa e hoje nós vamos falar sobre o Present Perfect. O Present Perfect é formado com o presente simples do verbo have, seguido do particípio do verbo principal, mais complemento. Verbo auxiliar são as palavras usadas na construção de frases interrogativas, negativas ou afirmativas, a exemplo do verbo to be e do verbo do e does. O particípio é uma espécie de passado, que vocês provavelmente conhecem através daquelas listas intermináveis de final de livro didático, sempre na terceira coluna. Como neste exemplo, eu tenho a forma básica, que é o verbo no infinitivo, eu tenho o passado simples e o passado particípio, que é parte de nosso estudo de hoje. Mas lembre-se, as listas são apenas para os verbos irregulares, ou seja, os verbos que não seguem um padrão. Para todos os outros, basta colocar o ed no final e você terá o particípio. E aqui cabe um disclaimer: Present Perfect não é um tempo verbal no presente. Neste contexto, a palavra present representa o presente do verbo auxiliar have e a palavra perfect representa o particípio do verbo principal. Ou seja, o tempo verbal está no passado, como indica o verbo principal da frase. Affirmative form. A forma afirmativa é composta pelo sujeito, presente simples do verbo have, particípio do verbo principal e complemento. Exemplo: He has broken his leg. We have bought new clothes. Forma contraída. A forma contraída é uma forma curta de se escrever as frases. É como para se tornando pra no português brasileiro. Em mais uma semelhança entre os verbos auxiliares, eu tenho a diferença entre a palavra have e palavra has, que seria basicamente a mesma diferença entre do e does. Ou seja, para I, you, we and they, eu uso have. Para he, she e it, eu uso has. Suas respectivas abreviações são apóstrofe VE e apóstrofe S, sendo esse último razão para muita confusão em inglês. Muita gente confunde o apóstrofe S do verbo has com o apóstrofe S do verbo to be is. Embora eles sejam escritos da mesma forma, eles têm um significado diferente e são distinguidos entre si unicamente pelo contexto. I've broken a glass é o mesmo que dizer I have broken a glass. E he's studied law é o mesmo que dizer he has studied law. Negative form. A forma negativa é construída através do presente simples do verbo have, do advérbio de negação not, mais o particípio do verbo principal e do complemento. Forma contraída: haven't, hasn't. A forma negativa do present perfect surge da junção de not ao verbo auxiliar have, ou seja, haven't e hasn't são as duas formas negativas em sua contração. Exemplos: I haven't gone to the city. I've gone to the countryside. She hasn't told her parents the news. Interrogative form. Assim como é feito no simple present ou no simple past, para se criar uma frase interrogativa no present perfect, é preciso inverter a ordem do verbo auxiliar e do sujeito da frase. Ou seja, as palavras have ou has precisam estar no início da frase, como nos exemplos: Have you ever been to the USA? Has she lost her mind? É uma característica importante. Em frases interrogativas não há contração. Vamos agora aos usos. Usamos o present perfect para se referir a ações que ocorreram num tempo indefinido no passado, como no exemplo: Someone has left the door open. Note que não há nenhuma referência de quando ocorreu o fato. Sabemos apenas que é algo que já aconteceu. Quando digo I have found a wallet on the street, eu não posso mencionar quando isso ocorreu. Caso seja preciso mencionar a data específica, o tempo verbal deve ser alterado para simple past. Ficaria assim: I found a wallet on the street last Monday. Geralmente o present perfect é usado com os seguintes advérbios: just para indicar ações que ocorreram num passado bem recente, como em We have just known each other. Already para indicar que a ação já ocorreu.
e é usado apenas em frases afirmativas e interrogativas, posicionando sempre antes do verbo principal. Exemplo: Have you already read this book? Outra característica importante é que o Present Perfect expressa ações que começaram no passado e se estendem até o presente. Nesses casos, é comum aparecer as expressões since e for. I have been here since 8 o'clock. She has worked here for 5 years. Para finalizar, não confunda. O Simple Past refere-se apenas a ações que acabaram em um tempo definido no passado. I went to the gym yesterday. Simple Past. Já o Present Perfect pode expressar ações que acabaram em um tempo não definido no passado ou ações iniciadas no passado, mas que ainda refletem no presente. Por exemplo, I have been studying English since 2006. Quer dizer que eu comecei a estudar inglês em 2006 e nunca parei. Eu estudo até hoje. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. See you later, o alligator. Respondendo assim a piada não entendida do vídeo anterior.